Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: curar os enfermos e libertar os cativos. Meta de hoje: leitura das páginas 16 a 18. Jesus cura 2 cegos e um mudo endemoniado. Dando continuidade ao texto de Mateus 9, lemos: Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: Sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertia severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Versículos do 27 ao 33. Assim como curou os 2 cegos, Deus quer curar nossa cegueira, pois ela faz parte da paralisia espiritual. Muitas pessoas não conseguem realizar a obra de Deus porque estão cegas. O Senhor também quer curar os mudos, pois uma pessoa que não fala está paralisada. Por falta de visão espiritual, o homem se torna inútil, pois o Deus desse século cegou os seus olhos. Por outro lado, esses 2 cegos curados por Jesus representam os judeus, que no reino milenar recuperarão a vista e reconhecerão Cristo como filho de Davi. A nação de Israel estabelecerá o reino messiânico na terra e os vencedores da igreja reinarão na parte celestial. A cura do mudo endemoniado, conforme vimos em Mateus capítulo 9, versículos do 32 ao 33, significa que antes de encontrar o Senhor, estavam sob a influência de ídolos mudos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 2. Por essa razão, não conseguimos falar por Deus, falar sua palavra. Hoje fomos curados, e as primeiras palavras que o mudo espiritual curado passa a falar é: Ó Senhor Jesus, pois ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Versículo 3. Uma vez curado da mudez, podemos ir às ruas para curar outros na mesma condição, que também passarão a invocar o nome do Senhor. A redenção de Cristo é a base do poder da cura. Evidentemente, não temos poder para curar ninguém, pois, como vimos, a palavra de Deus é o veículo que conduz o homem à redenção. Por essa razão, devemos estar sempre prontos a anunciar o Evangelho. Romanos 1,15. As boas novas revelam que, ao ser pregado na cruz, Jesus tomou sobre si nossas enfermidades e dores. Isaías 53,4. Ao ponderar sobre esse versículo, fica claro que quando saímos às ruas para pregar o Evangelho, quem cura é Jesus, pois ele é que foi ferido e morreu na cruz por causa de nossas enfermidades. Assim, a base da cura é a cruz de Cristo, ou seja, a obra de redenção que ele realizou por nós. Por isso, temos poder a orar pela cura, pois há uma base de justiça quando pedimos para Deus curar alguém. Aceitar Jesus e sua obra redentora por meio da pregação do Evangelho do Reino é que cura as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades. Em Mateus capítulo 9, vemos que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 35. Jesus, o Rei do Reino dos Céus, desceu do monte porque os doentes e enfermos estavam lá embaixo. Que tal mudar de postura e descer com ele? Vamos orar pelas pessoas nas ruas. A palavra e a oração têm autoridade e poder para curá-los, pois têm por base a redenção de Cristo. Portanto, deixe escapar de seus lábios: Posso orar por você? E convida as pessoas a orar com você. Quando elas oram, são conduzidas a invocar o nome do Senhor Jesus e desta forma o estabelece como o Senhor de sua vida. Então a cura vem, pois a autoridade de Deus é estabelecida e os demônios são expulsos. Louvado seja o Senhor! Jesus busca seguidores fiéis. Quando o Senhor desceu do monte, começou a curar, porque precisava encontrar seguidores.
Contudo, Jesus chamou os discípulos para cooperar com ele somente depois de curar os judeus que creram e os gentios representados pelo centurião, depois da profecia segundo a qual iria curar os remanescentes de Israel no final da era, e após mostrar que ele tem autoridade para curar nossas enfermidades e expulsar demônios com base em sua obra redentora. Em Mateus lemos: então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo do 19 ao 20. Em outras palavras, era como se o Senhor lhe dissesse: Eu não tenho cama nem travesseiro, e muitas vezes durmo ao relento. Você está disposto a seguir esse caminho? Pense no preço que terá que pagar. Provavelmente o escriba não estava pronto e o Senhor sabia disso. E você, querido leitor, quer seguir o Senhor? Segui-lo significa ir aonde quer que ele vá e obedecer às suas ordens. Para muitas pessoas, isso é algo difícil de fazer. Em seguida, outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Mateus capítulo 8, versículos do 21 ao 22. Esse discípulo estava quase pronto, pois manifestou o sentimento de seguir o Senhor, mas queria fazer isso apenas depois de cumprir uma obrigação humana, que era sepultar seu pai. Só então poderia servir ao Senhor sem restrição. Ao nosso ver, parece ser uma obrigação legítima, por tratar-se do sepultamento de um ente querido. No entanto, o Senhor mostrou que nem esse tipo de preocupação o discípulo deveria ter naquele momento. Querido leitor, isso revela que não é fácil seguir o Senhor. Muitas vezes você tem compromissos e obrigações para cumprir, como ir a uma festa de casamento, por exemplo. Contudo, o Senhor o convida para uma missão: fazer sua vontade. A urgência dele é maior que a sua. Muitos têm dificuldade em relação a isso, mas a vontade do Senhor deve prevalecer sempre. Nessa hora, você precisa pagar o preço e segui-lo. Lucas 9:23.